do nosso chamado de sermos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é uma opção, é uma decisão, né? Na nossa vida a gente tem a dificuldade de entender a diferença entre essas coisas. Opção é quando você tem várias escolhas, você tem lá no seu Netflix, você fala assim, qual filme vou escolher? Qual série eu quero assistir? Qual roupa vou colocar? Isso é uma opção. Decisão é quando ou você tem ou não tem. Os pais antigamente, que eram mais assim, raiz, vamos dizer assim, mãe, o que tem para comer hoje? Ou você come ou você não come. Essas são as duas opções, né, que a gente tem no cardápio hoje. Comer e não comer. E criança é caracterizada por esse fato. Não tem escolha, tem decisão. E ser discípulo de Jesus é isso. É uma decisão. Ser discípulo de Jesus. Não tem escolha. É ser ou não ser. Seguir Jesus ou não seguir Jesus. E a gente decidiu ser discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é a única resposta válida ao amor de Deus. Qual é a única outra maneira que nós temos de responder validamente ao amor que Deus demonstrou por nós? Ou é ser discípulo, ou você não é. Se você não é, você está negando o amor de Deus por você. Se você é discípulo, você está aceitando o amor que Deus revelou por você. E ser discípulo implica necessariamente ser discípulo em comunidade. Lembra que a gente conversou semana passada sobre comunidade? É em comunhão, né? Comunidade diz respeito a ter algo em comum. É isso que nós somos. Uma comunidade. Porque tem um ditado, acho que é oriental, que diz assim: um discípulo não é um discípulo. Ou seja, para ser discípulo tem que estar em comunhão. Individualmente eu não consigo seguir Jesus. Então eu preciso de vocês e vocês precisam uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para que o nosso discipulado seja validado. E a gente está meditando aqui sobre o Evangelho de Marcos que vocês já abriram aí, que é um evangelho que vocês já viram que ele é bem assim, explícito, direto. E eu já queria trazer aqui uma provocação, até porque Marcos é muito provocativo, para aquilo que nós vamos refletir hoje. Vocês já viram a autoridade de Cristo. Eu coloquei um desafio aí sobre nós hoje, concluirmos o capítulo 1. E a primeira, eu queria começar com uma verdade que é a seguinte: se o seu Deus, isso aqui não está escrito, tá? Se o seu Deus nunca discorda de você, você não está seguindo a Deus, mas uma versão idealizada de você mesmo. Vou repetir. Se o seu Deus nunca discorda de você, é porque você está adorando uma versão idealizada de você mesmo. Porque se você está seguindo a Deus, necessariamente Ele vai falar coisas das quais você discorda. Você fala, eu não penso muito bem assim, eu não queria que fosse assim. Se eu fosse Deus, eu não faria as coisas desse jeito. Se você está seguindo a Deus, a Jesus, Ele vai caminhar para lugares onde você não caminharia. Iria para lugares onde você naturalmente não iria. E levaria você a falar e fazer coisas que naturalmente você não falaria. Faria. Então, necessariamente, uma vez o Santo Agostinho, não o Agostinho Carrara, tá? O Santo Agostinho, ele disse o seguinte: se você tira da Bíblia o que não quer e deixa na Bíblia o que quer, você não está seguindo o Evangelho, mas a você mesmo. É mais ou menos a mesma ideia. Se você pega da Bíblia e fala assim, não gostei, isso aqui eu gostei, vou tirar, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a sua própria voz e colocando a sua própria voz nos lábios de Deus, não é? Então, nenhum relacionamento, gente, que seja sólido, duradouro, é construído apenas naquilo que é agradável. Nenhum. Casamento, família, amizade e seguir a Jesus. Se você e eu estamos de fato construindo um relacionamento com Jesus que seja sólido, necessariamente em alguns momentos não será agradável. Imagina o seguinte: você vai no médico,
Aí você chega no médico e fala assim, doutor, eu tô assim, uma dor de cabeça cada vez maior, náusea, nossa, assim tá difícil, cada dia que passa tá pior. Ele pede uma série de exames, ele pega os seus exames na mão. Quando você senta diante dele, ele vira para você e fala assim, o que você queria ouvir hoje? Aí você fala assim, eu queria ouvir que eu tô bem. Aí ele fala assim, então você tá bem. Será que é isso que você precisa ouvir? Não é verdade. E será que é agradável ouvir um diagnóstico? Será que é agradável ouvir do médico, olha, eu estou vendo seus exames aqui, você tem isso? Não é fácil. Quando a gente se relaciona com Jesus, por que a gente gostaria de ouvir dele aquilo que a gente quer? Se a gente senta na presença de Jesus, necessariamente há momentos que ele vai falar coisas que vai ser difícil de descer. Então, o Jesus é o Deus, não é o Deus que eu desejo, Jesus é o Deus que eu preciso. Jesus não é o Deus que eu gosto, Jesus é o Deus que eu necessito. Então, quando nós estamos seguindo a Jesus, nós não estamos seguindo um Jesus que apresenta um Deus palatável, a gosto do freguês. Que você vai lá no buffet, né? E fala assim, hoje eu gostaria de comer uma saladinha, hoje eu quero comer não sei o quê. Você coloca no seu prato o que você gosta, não. Por isso que nós estamos fazendo uma sequência de leitura da Bíblia que nos faz passar por temas que naturalmente a gente não escolheria, né? Por isso que a gente está seguindo versículo, a gente vai pisando nos pedregulhos, vai passando um lugar meio espinhento, e aí vai sendo meio desconfortável, não, calma aí, daqui a pouco tem uma água, você fala, eu achei uma sombra, graças a Deus. E é assim que vai seguindo Jesus, né? Então a gente vai sempre lidando com realidades que não necessariamente são aquilo que a gente gostaria. E aqui o tema de hoje é a autoridade de Cristo. E o falar sobre a autoridade de Cristo parece ser um tema difícil de digerir, mas na verdade é um tema muito necessário. A primeira coisa que a gente lê aí, e aí a gente vai ler os dois versículos, 21 e 22. A autoridade de Cristo não é de quem manda, mas de quem orienta. Vamos ler juntos aí, versículo 21 e 22. Quem poderia ler, por favor? Marcos 1, 21 e 22. Você vai fazer o que, Regina? Acho que ela está procurando o ar, o lugar mais... O ar, tá certo. Mas tá agradável aí? Pra mim tá. Não sei se é porque eu tô na frente também. Tem outro ali atrás. Beleza. Quem poderia ler o 21 e outra pessoa o 22? Depois de a cura do endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha só que impressionante. Olha só a palavra que repete bastante aí, ensinar. Ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade. 3 vezes, ensino, ensinar, ensinava, né? E aí as pessoas, qual foi a reação das pessoas ao ouvirem Jesus ensinar? Qual foi a reação? Como é que está na sua Bíblia? Maravilhados. Maravilhavam-se. Eles ouviam Jesus e ficavam admirados. Mas a admiração deles ao ouvir Jesus não era admiração porque ele tinha assim, um estilo elegante de ensinar, porque a lógica dele era uma lógica brilhante, porque ele era persuasivo, porque ele era convincente, mas era porque ele tinha autoridade. Ele os ensinava como quem tem autoridade, ou seja, como quem sabe do que está falando. Não ficava maravilhado porque falava assim, nossa, como ele fala bem, fala bonito. Nossa, estou maravilhado porque ele ensina de um jeito simples, de um jeito que fala. Não, é porque ele fala com autoridade. A palavra autoridade tem a mesma origem no português da palavra autor. Autoria, autoridade. Ou seja, ele ensinava como quem está falando, como quem é o autor da história dessas pessoas. Sabe, quando você ouve Jesus, é como se você estivesse ouvindo alguém que está falando da posição, da autoria da história da sua vida.
Ele está contando a minha história. Ele está falando sobre a minha história. Ele está falando sobre quem eu sou. Ele está falando sobre a minha identidade. Então a perplexidade diante do ensino de Jesus não é porque o ensino de Jesus é um ensino brilhante do ponto de vista da oratória grega, né, da retórica, né, da persuasão e do convencimento, mas porque quando Jesus falava, da simplicidade do que ele falava como quem está na posição, que quem tem a caneta na mão. Nossa, sabe aquela pessoa que você ouve e você fala assim, nossa, parece que eu estou ouvindo sobre mim, está falando comigo, está falando ao meu coração, está falando sobre a minha história, está falando sobre quem eu sou, está falando tudo que eu preciso ouvir, ele está dando um diagnóstico, ele está assim, falando da minha identidade, da minha natureza, isso que eu precisava ouvir. Ele parece que está com o meu coração na mão, ele está olhando para o meu coração e está descrevendo o meu coração, está descrevendo a minha vida, está descrevendo o meu pensamento. Parece que ele sabe tudo sobre mim do jeito que nem eu mesmo sei. Ele fala sobre a minha vida de um jeito que nem eu mesmo conheço. Parece que o espelho onde eu olho a mim mesmo é embaçado, e Jesus olha para mim assim perfeitamente. Jesus me olha nos olhos, Ele conhece o meu pensamento, conhece o meu coração, Ele conhece o meu ser de um modo como ninguém mais conhece. E por que eu coloquei que a autoridade de Cristo não é de quem manda, mas de quem orienta? Porque normalmente quando a gente ouve a palavra autoridade, o que a gente pensa? Jesus chegou lá e falou assim, gente, agora é o seguinte, eu vou mandar e vocês vão obedecer. A partir de agora vai ser assim. O pessoal, não é esse tipo de autoridade. Não é a autoridade do martelo, é a autoridade da lâmpada. Tem um versículo que diz, a palavra do Senhor é como lâmpada, luz para o meu caminho. Então não é a palavra de quem vem com um martelo batendo na sua cabeça, é a palavra de quem coloca uma lâmpada e você consegue enxergar tudo. É a palavra de quem tem uma lanterna, não martelo, mas uma lanterna, que coloca diante do seu caminho e você consegue enxergar por onde você tem que ir. Isso é a autoridade do ponto de vista da Bíblia. Verdadeiros líderes, e aqui eu não sei quem ocupa a posição de liderança, verdadeiros líderes não são aqueles que mandam, mas são aqueles que orientam, são aqueles que iluminam, são aqueles que esclarecem. Líder não é você chegar lá e falar assim, ó, seguinte, a partir de agora vai ser assim. Por quê? Porque eu... Até porque, gente, Jesus naquela sociedade, quem que ele era? Então ele não chegou lá, ele não fez cursos, galgou posições, cresceu na empresa, chegou num status que ele falou, agora não. Ninguém, assim, quem conhecia Jesus assim do ponto de vista de chefia e hierarquia social? Então ele não falava na sinagoga como quem ocupa uma posição de chefe. Isso é um mundo. Isso é um mundo que não conhece a vontade de Deus. A maneira como Jesus ensina não é de um poder para controlar, mas de uma autoridade, uma luz para orientar. Faz sentido? Sim. Faz sentido? Esse é o jeito que Jesus ensina, como quem tem autoridade. Seria autoridade, não autoridade de dimensão, mas autoridade de conhecimento. Mas não conhecimento de intelectualidade, mas conhecimento de quem conhece a sua vida. Exatamente. Não é? Ele ensinava. Imagina aquelas pessoas sentadas ouvindo Jesus e cada palavra que Jesus falava parecia que era uma flecha no coração delas. Parecia que Jesus estava assim pegando o coração delas e abrindo na mesa e falando de dentro delas. Assim. Olha, essa aqui é a sua história. Imagina ter uma conversa com Jesus, a maneira como ele ensina. Você não imagina Jesus chegando em você, sentando na mesa e falando assim, ó, você não está me obedecendo, e aí? Vamos obedecer. Eu imagino sentando com Jesus e ele abrindo o meu coração e iluminando o meu coração. Sabe aqueles versículos que falam assim, Senhor, sonda o meu coração e me conhece, esquadrinha o meu interior. Ele começa a sondar, iluminar o nosso interior e a gente já vai, ele não precisa nem falar muito, a gente já vai percebendo onde está os podres. Já vai percebendo, Jesus, aqui tem um quartinho da bagunça, não entra aí não. Ele falou, rapaz, não vai ter como, a gente vai ter que entrar. E ele tem a chave do quartinho, ele entra no quartinho. Aí ele abre a porta, aí ele começa a mostrar os negócios, Jesus, eu não queria, não aqui. Você está vendo como isso aqui está
definhando a sua própria vida? Você está vendo como isso aqui está tornando a sua vida miserável? Você percebe? Ele vai mostrando como a gente mesmo é o nosso próprio inimigo. E a gente mesmo que acaba com a nossa própria vida. E como ele está ali para libertar. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a autoridade agora colocando isso para nós, que somos cristãos. A autoridade de Cristo, a autoridade do corpo de Cristo, a autoridade dos discípulos de Cristo, não é a autoridade de quem manda mais, mas a autoridade de quem ilumina melhor. Pensa na sua vida. Sua vida ilumina. Sua vida orienta. Ou suas palavras desorientam. E tem chefe que desorienta. Tem líder que torna a vida dos liderados um caos. Ele não ilumina o caminho, ele atrapalha o caminho, mas está lá na posição de chefe. Então, nós cristãos, nós temos um chamado nesse mundo, iluminar, né? Jesus falou que nós somos luz do mundo, sal da terra. Então, a autoridade que nós temos na sociedade não é a autoridade para chegar lá e falar assim, agora a gente é que manda, porque a gente é a maioria. Gente, de verdade, nós temos confundido muito isso. Evangélicos no Brasil, pensa um pouquinho. Evangélicos no nosso país. Nós queremos ser o quê? Maioria. Para que a gente quer ser a maioria? Ter poder de voto, poder de compra, influência política. A gente quer ter bancada. E quando? Pode falar, Humberto, pode falar. Não, é interessante que você está falando sobre a autoridade, o poder de quem manda. Não necessariamente manda porque foi colocado numa posição de mandar. É. Cheio de gente realmente com a caneta na mão, com o poder de alguma forma. Isso. Mas não traz nada de novo, apenas traz a caneta na mão. Aqui o texto fala que maravilhoso da sua doutrina. Na verdade, ele tinha uma bagagem. Né? Ele não chegou com a mão vazia, ou com o coração vazio. Ele tinha uma bagagem. E era nova. Isso. Muita gente está ocupando posição de cargo, mas está vazio. Ele só tem que estar ali para beneficiar um em detrimento do outro, né? Para passar na frente. E assim, eu acho que muitas vezes a gente que é evangélico, não vamos falar evangélico, vamos colocar esses termos. A gente está querendo conquistar muito poder político a um custo. Sabe a qual o custo? Da nossa autoridade. Às vezes a gente abre mão da autoridade espiritual que Deus nos deu para poder mandar. Lembra Jesus, quando ele tinha assim, tem um versículo lá em João 13 que diz assim, ó, Jesus sabia que Deus havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés, ok? Com a caneta na mão. Sabendo disso, o que ele fez? Pegou uma bacia, uma toalha, colocou água e fez o quê? Lavou os pés dos seus discípulos. Ele não abriu mão da autoridade em nome do poder. Não abriu mão. Jesus tem poder, ninguém duvida disso. Mas, acima de tudo, ele sempre teve o quê? A autoridade. A autoridade de Jesus é de quem orienta, então ele sempre orientou. Você pode tirar de Jesus todo o poder na cruz. Você esvazia Jesus de poder, nem mexer o braço ele consegue. Mas de lá da cruz ele tem ainda o quê? Autoridade. O que ele fala pro bandido lá do lado dele? Hoje mesmo. Autoridade. Entendeu? Ele olha para o coração daquele e olha para o coração do outro. Não é? Tem dois, lembra? Um arrepende, o outro blasfema. Ao que arrepende, Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele discerniu o coração dele e a autoridade espiritual de Jesus disse para aquele arrependido a história dele, onde ele estaria, quem ele é, que posição ele ocupa no mundo. Então muitas vezes a gente está querendo ter poder e a gente está perdendo o quê? A autoridade. Então a gente não tem que se preocupar. Tem gente que tem mais poder, tem gente que não tem, tá tudo certo. Só que a gente não tem que preocupar em ter mais poder, a gente tem que preocupar em quê? Em ter autoridade na nossa vida. Autoridade de quem alimenta, autoridade de quem serve, autoridade de quem sabe quem a gente é. Porque muitas vezes quando a gente está querendo poder, que a gente é mal resolvido.
Muita gente que está querendo poder é porque é mal resolvido. Ela acha que se ela mandar nos outros, ela vai ter mais respeito, mais amor, mais respeito, mais... que vai preencher ela de alguma maneira. E não necessariamente vai. Então pensa assim, lá no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, você age, você fala como quem ilumina, como quem manda, como quem orienta, como quem serve, como quem tem autoridade para abençoar, ou como quem determina. Por que Jesus nos conquista? Não é porque ele vira para a gente e fala assim, agora você vai me seguir. Jesus nos conquista porque o modo como ele fala nos atrai. A gente quer continuar seguindo Jesus. E não porque ele mandou a gente seguir e falou assim, se você não seguir vai queimar no fogo do inferno. Isso é poder. Não foi o poder de Jesus que nos atraiu. O que nos atrai é a autoridade dele. E é o que está atraindo as pessoas aqui. Por isso elas são maravilhadas. Faz sentido, né? Sim. Segunda coisa está aí, gente. A autoridade de Cristo não escraviza, liberta. Não escraviza, liberta. Vamos lá. 23 a 28. Quem pode ler? Justo naquele momento, havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual gritou: Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viesses para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente, gritando, e saiu dele. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos dá ordens e eles lhes obedecem? As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Olha só, gente. Um espírito imundo, um espírito sujo, um espírito impuro. Como é que está na versão aí? Jesus está lá ensinando, as pessoas estão fascinadas. De repente, na sinagoga, aparece um espírito imundo lá que toma conta de um cara no meio da sinagoga. Pá! Esse espírito tem mais poder que um homem? Espírito não tem mais poder que um ser humano? Assim, Poder Deus, domina o ser humano. Poder do ponto de vista poder, não é? Por que ele submeteu a Jesus? Ele sabia quem Jesus era. Ele falou quem ele era, não falou? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então ele se submeteu por quê? Porque ele sabia quem Jesus era. Não é porque Jesus estava numa posição de poder acima dele. É porque Jesus tinha autoridade, tem autoridade. Tem autoridade. Jesus tem autoridade. Então, mesmo quanto homem, esvaziado do seu poder, né? Porque Jesus a gente sabe que tem todo o poder. Mas naquela condição de ser humano esvaziado do seu poder, Jesus tinha mais autoridade do que os demônios. Por isso que ele fala, os demônios submetem. Porque eles sabem quem ele é. E eles submetem. Ele fala de um jeito, cale-se e saia dele. Não tem conversinha. Pá! Já deu 2 ordens. Fica quieto e sai. E ele sai. E assim, gente, pensa nessa experiência. Você vai para ouvir Jesus. E para os judeus, qual era o centro da religião? A lei. Você vai para ouvir uma explicação da lei. O que Jesus ensinou aquele dia? Qual foi o conteúdo do ensino de Jesus nesse dia aí? O que ele estava falando? que fala que é uma doutrina nova. Mas o que? Provavelmente estava discorrendo sobre as escrituras. Né? Sobre as escrituras, sobre a lei. Falava, né? Mas a gente sabe sobre o que ele falou? Mas, por exemplo, a autoridade sobre os espíritos era uma coisa que maravilhou e eles se admiraram, falaram que é isso, né? Quer dizer, um negócio visto. Mas não, aí você imagina, ele está falando da lei de um jeito que as pessoas estão encantadas. De repente,
acontece uma possessão demoníaca. Aquilo pelo que você já estava admirado, maravilhado, encantado, se torna maior ainda, porque ele não só falava ao seu coração, agora ele fala para o espírito imundo. E ele não só falou porque ele poderia passar vergonha. Tipo, cala, sai, o espírito vai para cima dele, aí ia ficar feio, mas na verdade o contrário. Ele fala ao coração e aquilo me transforma. Ele fala para o espírito e o espírito vai embora. E aí a reação das pessoas é de um maravilhamento maior. Você saiu da sua casa para ouvir uma explicação da lei e você viu a revelação, ou você viu a libertação de um ser humano. Você viu uma pessoa ser liberta. Então a fala de Jesus não é a fala de quem ensina para a mente, é a fala de quem liberta. A fala de Jesus é a fala de alguém que traz liberdade, comunica liberdade, comunica plenitude, liberdade. Ele olha para aquele ser humano feito à imagem de Deus, escravizado por um demônio, um intruso no mundo de Deus, um intruso na criação de Deus, alguém que não foi convidado para estar ali na criação de Deus. E Jesus, como autor da criação de Deus, como Senhor da criação de Deus, como aquele que estava lá quando todas as coisas foram criadas, diz assim: você aqui é intruso, sai. E liberta aquele homem para que ele pudesse, aquele homem, ser a plenitude do que ele foi feito para ser, imagem de Deus, livre. A gente falou sobre liberdade? Liberdade, ser um homem livre, não escravo. Porque você tinha ouvido falar muito sobre possessão demoníaca no Antigo Testamento? Não, sério? Tem alguma possessão demoníaca no Antigo Testamento? E por que quando Jesus aparece tem um monte de possessão demoníaca? É demônio pra cá, demônio pra lá. Oi, daqui a pouco ele vai lá e expulsa um monte de demônio que aparece. Por quê? Já parou pra pensar nisso? Esse aqui foi o pastor Ezequiel que falou uma vez. Né? Não seria exatamente por Deus em figura de homem, aí os espíritos ruins também quiseram mostrar que, do mesmo jeito que saiu dos céus, Deus veio, Jesus em forma de homem. Isso, Satanás também quis mostrar o seu poder. bateu, acertou. Você tinha que ensinar para o pastor Ezequiel. Eu fui nessa aula. Ó, gente, o que aconteceu no capítulo 1? O Espírito veio do céu e entrou em Jesus. Jesus é autor, Satanás é plagiador. Aí ele fala assim: isso aí eu também faço. Só que tem um versículo lá em Coríntios que diz assim, ó: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Agora onde Satanás entra, o quê? Destruição, escravidão. Então ele entra no homem, ele não promove liberdade, ele promove o oposto. Aquele homem aprisiona aquele homem, destrói a vida daquele homem. Então, pensa assim: quando a gente submete a nossa vida a uma autoridade qualquer, que não a de Jesus, a gente se torna uma sombra do que a gente foi feito para ser. O único lugar onde a nossa vida desfruta de liberdade é debaixo da autoridade de Jesus. Isso aqui pode parecer um contrassenso, porque muita gente pensa o seguinte: e agora vai seguir Jesus, não vai poder viver que nem a gente vive, livre, fazendo o que a gente quer. É o que as pessoas pensam. Só que é exatamente o oposto. É quando eu submeto a minha vida à autoridade de Cristo, o Espírito de Cristo está em mim, é que eu posso viver para Deus, amar como Deus e ser tudo que Deus me criou para ser. Mas quando eu sigo os desejos do meu coração, eu me torno escravo dos meus desejos. E quando eu me torno escravo dos meus desejos, eu me torno escravo do diabo, sem saber. O que o diabo quer fazer com a sua vida? Matar, roubar, destruir. Ele quer te agradar? Não, ele quer te agradar? Sim. Ele quer fazer o seu coração? Ele quer te agradar ou não? Parece estranho, né? Hã? Oh, por que você está se privando? Para com isso. Seu coração não está com vontade? Você não quer? Vamos lá. Então faz logo. Deixa disso. Isso, siga o seu Coração.
Enganoso é o coração. Então, tipo assim, quando a gente vai seguindo o nosso coração, a gente acha que a gente está sendo livre, na verdade é exatamente o caminho para a escravidão. Seguir o nosso próprio coração. Eu brinco com o Mateus que o caminho do inferno se chama nada a ver. Não tem nada a ver. É só isso aqui. Não tem problema não. Não. Só vou ver esse filme, eu só vou ver essa. Isso. Ah, hoje eu vou ali, não tem problema. E não tem nada ali. Aí você vai fazendo concessões. E aí quando você vê, você já Perfeito. Nada a ver isso aí, não. Pô, a gente vai fazendo concessão, vai racionalizando o mandamento, aí Deus vai falando e fala, não, Jesus, é que você não sabe, o tempo de hoje em dia mudou as coisas. Então, assim, Jesus tinha autoridade lá, Jesus não tem autoridade hoje. Então, tipo, hoje tem um monte de coisa que mudou, Jesus sabe. E aí, Jesus me entende. Jesus me entende, Ele sabe o que eu estou passando. A gente vai racionalizando, a gente vai saindo da autoridade de Jesus e a gente vai se tornando escravo. Então, o único lugar onde nosso ser é verdadeiramente livre é debaixo da autoridade de Jesus. Porque a autoridade de Jesus não escraviza, liberta. Liberta. Então, como é que eu posso ser uma pessoa verdadeiramente livre? O que Jesus fala? Conhecereis a verdade, a verdade da verdade. O que Satanás faz? Ele engana. Ou seja, ele vende a mentira como se fosse verdade. Engana. Ele é sutil. Ele não fala uma mentira escabrosa. Ele não abre um templo de Satanás e coloca assim: templo, igreja do Satanás. Venham todos adorar o Satanás. Não é? Não é verdade? Mas tem. Tem, mas Satanás não é burro nesse nível. Mas eu vou colocar assim: igreja do diabo, venha adorar o capeta. Não tem. Agora, não tem. Mas digo assim, mas Jesus chamou uma igreja de sinagoga de Satanás na vida. Sinagoga de Satanás. Não estava na placa, tinha lá um pastor que lia a Bíblia. Está lá, gente. Pastor que lia a Bíblia, as pessoas chamando de cristão. A aparência é de verdade. Mas o ensino é engana. Então, quando Satanás vai tentar Jesus, gente, com o que ele tenta Jesus? Com a palavra. Com a palavra. Ele vira para Jesus e começa a falar: o que Deus disse? Ele não fala assim, ó, Deus não sabe de nada. Ele não faz isso. Ele fala: não, Deus quer quer a sua felicidade. Entende? Então ele engana usando a verdade. Então ele diz palavras de Deus, mas ele não diz a palavra de Deus. É diferente, entendeu? Satanás diz palavras de Deus. Ele conhece, inclusive, não sei se você sabe, mas ele conhece a Bíblia melhor do que a gente, tá? Só que ele não se relaciona com a palavra. É o texto aí que você está aceitando de Cristo no deserto. Na verdade, ele citou a própria escritura, mas era fora do contexto, né? Fora de contexto. É o conjunto que faltou. Isso. Porque Cristo responde depois, mas também está escrito. Então ele usa as palavras de Deus, mas ele tira um pedacinho, bota outro, fala aqui, né? Vai dando aquele. Então, gente, às vezes a gente fala, não, mas está escrito no tal parte da Bíblia, acho que está liberado. Né? A gente usa, mas dá uma lida certinho na Bíblia, você vê que não é bem que você está achando. Lembra aquela história que ficou famosa um tempo atrás lá, do pastor lá do adultério? Do quê? Do adultério, lembra dessa história famosa? Tinha um cara que adulterou a esposa lá, né? Aí ele falou, mas onde está isso? Não, está na Bíblia. Deus que mandou. Aí Deus que mandou, mas onde Deus mandou? Ele vai lá ler assim, Oséias. Vai, pega uma mulher, adultera. Aí o cara, o repórter fala assim, não é adultera, tem um acento, é uma mulher adúltera. Não é uma mulher adultera, é uma mulher adúltera. Então Deus mandou Oséias pegar uma mulher adúltera. Não mandou Oséias adulterar. Isso é uma piada. Não é sei. piada, Não é piada. Aconteceu. Para nossa infelicidade aconteceu. É verdade. Aconteceu. Então, acho que a pergunta que a gente faz aqui, prática, e o Humberto tem me desafiado nesse sentido. Ele fala assim, Everton, sempre tem que trazer uma coisa prática. Minha pergunta ou a pergunta de Jesus para nós o que é que tem nos enfeitiçado?
O que é que Satanás tem sussurrado no nosso coração que a gente fala assim, interessante, gostei. O que é que tem nos... É que a palavra possuído ela é muito forte, né? Mas o que tem nos encantado? O que tem nos maravilhado que não é a palavra de Deus e que está nos seduzindo? O que tem nos seduzido? O que tem nos seduzido? O que tem ludibriado, enganado no nosso coração? O que tem sido dito para a gente que não é a palavra de Deus, mas que parece agradável, palatável e que na verdade tem nos tornado cada vez mais escravos de nós mesmos? Acho que é o desejo. Desejo. Há muito essa cultura também que está sendo pregada no mundo inteiro de satisfazer você mesmo, né? Tipo, não, é que Deus é. Eles usam muito assim, não, mas Deus aceita todos, Deus é amor. Eles usam muito isso. E aí eles distorcem todos os princípios da palavra, não porque Deus é amor. É isso. Você vê? Tá na Bíblia, não tá? Deus é amor? Tá na Bíblia. Mas o fato dele ser amor, ele é justo também. Mas é a Bíblia é está falando isso. É uma distorção da Bíblia. Ou quando fala assim, Deus perdoa. Acho que uma das coisas que assim mais tenta a gente, sabe essa ideia do perdão? Que é verdade, né? Deus perdoa. Alguém discorda que Deus perdoa. Mas você fala assim, você está lá sendo tentado e tal, aí vem uma palavra assim, Deus perdoa. Deus perdoa. Aí aquilo que era a palavra de Deus para me curar, vem como palavra de Deus para me fazer cair. Ok, Deus perdoa, mas Ele também me deixa ser escravo de mim mesmo, se eu quiser. Então Ele vai falar assim, eu te perdoo, mas olha o que você está fazendo na sua vida. Mas aí está lei da semeadura, né? E isso, você vai virar uma pessoa miserável nesse caminho. Então a gente vai se tornando a nossa própria miséria. Aí continua aí, gente, ó. Jesus, ele liberta sobre a realidade espiritual, nós acabamos de ler ele fazendo uma libertação espiritual, essa autoridade de Jesus. Realidade física, 32 a 34. Quem pode ler? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Muito bem. Nossa, que demais, né? Gente, trouxeram todos os doentes. Jesus curou muitos doentes, vários tipos de enfermidades. Gente, pensa só no capítulo 1 de Marcos, o que está acontecendo aqui? Jesus falou ao coração das pessoas e elas entenderam que ele era o autor da história delas. Jesus falou para um demônio e o demônio saiu. Agora Jesus começa a curar pessoas dos seus males físicos, doenças, enfermidades. Isso me faz lembrar demais aquele versículo que diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus estava manifestando o reino de Deus. A gente falou sobre isso na semana passada, né? O reino de Deus, um lugar onde há liberdade, cura, restauração, transformação. Então Jesus vai se aproximando, vai tocando, vai curando, e parece que uma janela do reino de Deus vai se abrindo, porque as pessoas vão se aproximando de Jesus e as enfermidades delas vão sendo curadas. É como se, gente, o futuro agora estou falando do nosso futuro aqui. Quando Jesus voltar, como que vai ser a história? Como que vai ser a vinda plena do reino de Deus? Vai haver enfermidade, doença, cegueira, surdez, invalidez, Covid? Não vai ter nada disso. Então isso aqui, gente, é só um aperitivo de como é viver no reino de Deus, um lugar onde a palavra de Jesus tem autoridade para libertar pessoas das suas escravidões físicas, correntes físicas. Gente, quantas pessoas agora queria levar isso para o ambiente psicológico? Enfermidades psicológicas, ansiedade, depressão. Que você olha para a pessoa, você fala assim, essa pessoa está saudável, mas dentro dela, ela está enferma. Na eternidade, quando Jesus voltar, não vai ter depressão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava pensando, alguém podia falar glória a Deus. Né? Glória a Deus. Quem aqui já flertou ou passou por depressão? Eu já vi. Terrível, né, Regina? Você olha
a pessoa por fora, você fala assim, mas ela está saudável. Mas por dentro é uma... A pessoa não consegue, não tem força para se mover, para levantar. É uma coisa terrível. A ansiedade, Ô, gente, quantas clínicas aí hoje estão abrindo de terapia? Hoje mesmo o SAMU e o Bombeiro também teve que intervir num caso lá na Ponte da Hora 22. Teve uma pessoa que estava lá prestes a pular. Oh, sério? Aqui? Aqui? Lá pertinho da vila, no Pontilhão da Vila. Então, na Ponte da Hora 22. Sim. De que adiantaria Jesus curar os nossos corpos e pela eternidade a gente viver desse querendo morrer? A cura que Jesus quer trazer sobre nós, Ele tem autoridade para isso, é para nos curar plenamente. Sermos pessoas plenamente satisfeitas, realizadas, curadas, libertas. É lógico que enquanto nós estamos aqui, essa autoridade está presente entre nós, mas ainda não é a totalidade do reino de Deus presente entre nós. Por isso que Ele já veio, mas ainda não na sua totalidade, na sua plenitude. Mas aqui a gente consegue ter degustar. Eu gosto de usar a seguinte imagem. Sabe essas sorveterias de hoje em dia, meio gourmet? Tipo Borelli? Sabe Borelli? Quem já foi no Borelli sabe como é que é. A primeira vez que eu fui eu achei incrível. Você chega lá e fala assim, você gostaria de... Eu falei assim, de graça? Aí ele vai lá e... Aí a primeira vez que eu fui, eu fiquei com vergonha dessas coisas. Eu experimentei todos. Como é que chama lá? Eu não gostei, eu fui embora. Obrigado, acho que não. Por hoje não. Mas como é que chama os sabores? Pistache. Não é chocolate, como é que chama? Tem um nome lá. Cacau. Mas é uns nomes italianos, né? Belga, né? Belga, não sei das quantas. Sempre é um negócio assim, todo sofisticado. Aí você vai lá e... Sabe o que Jesus está fazendo aqui ao curar essas pessoas é dando para elas um aperitivo de como é que é o reino de Deus quando Ele vier na plenitude. Entendeu? É isso. Quando você vê aquelas curas, libertações, a palavra de Jesus trazendo cura total, espiritual, física, sobre toda a realidade, Ele está falando assim, isso aqui, gente, é só um pedacinho do céu que veio entre nós, só um pedacinho. Está vendo a autoridade de Jesus como ela é total, ela é integral? Não é só o que eu desejo, é muito mais o que eu desejo. Tem um versículo que diz isso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, sonhamos. O reino dos céus, gente, é maior do que qualquer coisa que um ser humano possa vir a sonhar, a desejar. Sabe os seus maiores sonhos? Jesus olha para ele e fala assim, sério, o meu reino é muito maior do que isso. O meu reino é infinitamente maior. Pensar no céu, gente, pensar na eternidade, não vai ter gota, vai ter diabetes, Regina. Glória a Deus. Glória. Manda bem, glória. Gente, e não é só isso assim, não é uma eternidade entediante. É realização, é plenitude, é satisfação. Eu estava tendo uma conversa ontem com a Valéria sobre isso. Normalmente quando a gente fala assim de prazer, é o diabo. Chatice é Deus. Tipo assim, né? A nossa cabeça, às vezes ela funciona tudo errado. É tipo assim, né? Tava lá ontem comendo um pavê, lá no serviço. Aí passou uma crente do meu lado e falou assim, muito bonito. Olha, vou falar pra Valéria, tentador, não é? Ficar comendo esse pavê e olha, nossa, graças a Deus, ó, tô livre. Como se comer um pavê fosse do diabo, porque é tentador. De Jesus é o que, gente? É a água, a alface, não põe muito sal também. Parece que, né, Jesus é o fit e o diabo é o fat. Parece que tudo que é do diabo é a gordura, é a costela, é do diabo, né? E a Bíblia fala assim, que na presença de Deus há plenitude de delícia. Sabe o que significa Éden? Jardim onde Deus colocou o ser humano? Jardim das delícias. Jardim do desfrute.
Quando Deus criou as árvores, Ele falou assim: eu vou criar sabores, texturas, eu vou criar cores, entendeu? Mesmo Deus que criou a uva, criou a jaca, entendeu? Criou a maçã, criou a pera, criou a banana, criou os diversos sabores que a gente come, desfruta, cores. Toda a realidade bela, prazerosa e saudável vem de Deus, e a gente vai desfrutar disso pela eternidade. Isso é eternidade. Eternidade não é gente tocando harpas no fundo do Windows, sabe aquele fundo do Windows assim, verde? E a gente assim tocando harpas, assim, sem pé, né? Porque a gente meio flutuante assim, ó. Nossa, é meio chato. Não vai voltar para a Idade Média. É a plenitude da presença de Deus, pura. Então a realidade física, essa autoridade de Jesus. Avançando, quem lê pra gente? 40, 45. Agora vai ficar sério, hein? Olha só. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Então, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Pergunta. Jesus fez várias curas de enfermidades, está tudo certo. Por que tem um destaque para a cura do leproso? O leproso era excluído, né? Ele ficava fora da cidade, não participava de vida social, não tinha família. É isso. E não tinha cura. Não tinha cura, não. Assim, a lepra, gente, não era só uma doença. Então tem outras doenças lá que a pessoa foi curada da doença. Beleza, foi uma cura física. Aqui, gente, a lepra, naquela religião, naquela sociedade, a pessoa era excluída. E aí sim, gente, eu queria dizer para vocês que eu quero tentar trazer seriedade para vocês, porque era uma exclusão, como a gente chama isso hoje, um cancelamento. Ninguém tocava no leproso. Você sabe o que é ficar 10, 20 anos sem uma pessoa dar um abraço em você? Você sabe o que é você querer ir ao templo adorar a Deus e falar aqui você não entra? Sabe o que é ser excluído? Sabe o que é ser excluído do convívio? O leproso, onde ele tocava, ficava impuro. Ele não podia entrar aqui, porque de acordo com a religião judaica, se ele entrasse aqui, tocasse aqui, a gente não podia mais ficar aqui, porque se o leproso entra, a gente sai. Sabe o que as pessoas falavam quando o leproso entrava? Leproso, tinha que apontar, gritar para todo mundo ficar em alerta. E agora você imagina, onde você chega, todo mundo corre. Já teve mais ou menos a... Você consegue imaginar o que é isso? Onde você chega, o pessoal corre. Você quer ir na igreja? Não pode entrar. Você quer orar, porque lá na igreja que ora, não pode. Aí você quer que o pastor ore para você, o pastor não pode aproximar de você. Ninguém se aproxima de você. Então a doença dele tem um destaque, porque, como o Humberto disse, não é apenas uma doença, é uma segregação, é uma exclusão. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está purificando, curando, mas tem um detalhe no versículo 41 que não pode passar batido. O que diz o versículo 41? Compadecido. Tocou, estendeu a mão, tocou e disse: Estendeu a mão. Tocou. Para mim, esse é o versículo poderoso. Sabe por quê? Alguém poderia tocar no leproso. Necessariamente Jesus se tornaria impuro. Então pensa comigo. Jesus acabou de ter contato com um homem que tem um espírito imundo.
Agora Jesus está diante do imundo. Isso é para aquela sociedade. O imundo, olha o imundo. Aí Jesus fala assim, ele é o imundo? Olha assim, toca. Imediatamente, o homem fica curado. Ou seja, não é a imundície do imundo que contamina Jesus. É a pureza de Jesus que purifica o mundo. Essa é a autoridade de Jesus. A autoridade de incluir o excluído, de aceitar o rejeitado. Essa é a autoridade que Jesus nos dá. Então, assim, se o Espírito de Jesus está em nós, está em você, está em mim, nós temos uma autoridade. Qual é? De rejeitar, de abraçar o excluído, de amar que não é amado. Percebe a seriedade desse texto? Quando ele chega aqui, gente, é como se ele estivesse caminhando em direção ao ápice. Quando ele chega nesse ponto aqui do texto, ele está dizendo assim, ó, Jesus tem uma autoridade tal que o ser humano, considerado mais impuro, de acordo com a lei de Moisés, gente, a lei de Moisés, Jesus absorve aquela pureza é purificada, o homem é purificado, aquilo é curado. Então assim, imagina o seguinte, na ponta, do lado de fora, do lado de lá, da exclusão, do rejeitado, do excluído, do deletado, do cancelado, quando Jesus chega perto dele, ele é colocado no centro, colocado no meio, acolhido e abraçado e amado como qualquer ser humano é amado por Deus. Essa é a autoridade de Jesus. E aí, gente, a autoridade do Cristo está sobre nós, sobre mim, sobre você. Que autoridade a gente tem nas relações sociais? Lembra da mulher samaritana? Mulher rejeitada, tida como uma prostituta. Eu fico imaginando os nomes que as crentes davam para aquela mulher samaritana. Mulher rejeitada. Jesus se aproxima dela e começa uma conversa. Que autoridade que Jesus Cristo nos deu como discípulos dele aqui em Araraquara? Tá fazendo sentido, gente? Pensa no seu ambiente de trabalho, pensa lá no bullying, o que ninguém quer ficar perto, nos autistas, nos que não tem voz, mendigo, no pecador, aquele que a igreja não aceita, que tem histórico. Conhece o histórico? Não é verdade, é verdade. Conhece o histórico? Você está aceitando lá na sua igreja o fulano? Você sabe a história dele? O que Jesus faz com esse que tem currículo manchado, impuro? Quando Jesus se aproxima, toca nele, não é Jesus que vira impuro. É o cara que aceita, é a comida. Eu acho que a mulher samaritana é mais poderosa ainda, né? Porque na sociedade machista de antigamente, a mulher matava assim. Jesus, a sensibilidade, a autoridade. Percebe como a autoridade de Jesus é sensível? Toca, cura, atrai, traz para perto. Não sei, eu já teve momentos da minha vida que eu senti que eu estava cooperando mais com o inferno do que com o reino dos céus, quando eu não abracei aqueles que estavam sendo colocados de lado. Não dei voz para aqueles que não têm voz. Porque normalmente a gente dá voz para os mesmos de sempre, né? A gente sempre coloca lá no pedestal as pessoas, as mesmas de sempre. Quem que a gente coloca no pedestal? Que tem dinheiro, que tem status, que tem condições. E aqueles para quem ninguém olha, a gente acaba esquecendo. Não é? Eu já ouvi igrejas consideradas sérias e bíblicas dizerem o seguinte: aqui na nossa igreja, pobre e preto, não. E aí? Será que é assim mesmo que Jesus trataria um ser humano feito à imagem de Deus? Isso é uma realidade? Você falou? Não, eu acabei de dar um exemplo real. Igrejas que dizem pregar a Bíblia. Mas assim, você ouviu isso? É.
E aí? Como é que faz, gente? E a autoridade que Jesus nos deu de acolher, de amar, de dar voz, de abraçar, de aceitar. E não abraçar com medo do que vão pensar de mim. Abraçar para trazer. Por isso que Jesus fala, gente, no reino do céu está tudo invertido. O que vocês estão rejeitando está... Gente, quando a gente chegar no banquete lá do céu, Jesus vai estar sentado na ponta. Perto de Jesus não vai ter as pessoas que a gente acha que vai ter. Viu? Lá do ladinho de Jesus fala assim, quem que é aquele que está sentado do lado de Jesus ali? Não vai ser o Billy Graham, o grandão, o ricão, poder, não vai ser. Não vai ser. Mas quem que é ele? Ah, então ninguém sabia dele, ele estava lá no presídio e tal, evangelizando a galera. Estava lá quando teve o Rio Grande do Sul, lá, aquele monte de coisa, ele não estava no holofote falando no microfone, ele estava lá. É aquele lá, vai estar do ladinho de Jesus. E a gente vai sondar. E você fala, mas o pastor? A gente acha que do lado de Jesus vai estar um monte de apóstolo, pastor. Não é? Não é? A gente acha isso, que do lado de Jesus vai estar só os bambambam lá. Isso a gente vai tomar um susto, quando do lado de Jesus vai estar todos que a sociedade rejeitou, abandonou, excluiu, e fala assim, não, aqui, primeiro, as mulheres aí que a gente nunca ouviu falar. A gente sem querer, né? Eu acho, dentro das igrejas, eu lembro que uma vez tinha algumas mulheres prostitutas que estavam frequentando a central. Só que o pastor nunca falou quem era. Sim, para ninguém saber. Porque senão fulano não ia deixar o marido sentar perto, porque sabe que ignorância. ela é. Porque tem isso. Não tem? Sim. Ele já nem deixava falar, ele não. Sim. Então teve homossexual, tudo, que ele falava, que ele acolhia, que ele... mas não era para ninguém saber, era Sim. tudo assim. Porque se sabe, eu nunca esqueço o Petra, filho da Maria, sobrinho da Lena. Ele chegou um dia na igreja, ele é palmeirense, então ele todo de verde, verdade. Tudo Palmeirense, pô, corintiano que é mais difícil, não sei se verde, brinco verde. Ele falou assim, tia, e aí um dia ele veio em casa. A tia percebeu que eu entrei na nossa igreja, as madame tudo assim, ó, assim na bolsa, ó. Olha, escondendo as duas. Não, porque ele tinha aparência mesmo. E na verdade ele era um ex-presidiário. Né? Então, se não é a Helena dar uma chance para ele agora, que tem um trabalho, que ajudou ele a se reerguer de novo, ele voltava para o lugar onde ele tinha saído. É isso. Entendeu? Porque tinha medo de ir dos lugares. Sim. Ele queria ser ele, ser o Peter. Sim. Mas naquela aparência dele assim, tatuagem tinha por tudo, cabeça, tudo. Sim. Então chega num lugar, numa igreja, toda certinha, ainda era um templo antigo ainda isso. Faz muito tempo. Ele falou assim, tia, você reparou das mulheres que iam lá dessa igreja? Eram tarde de segurar as bolsas. E a gente acha que as pessoas não reparam, né, no olhar, né? O jeito que a gente olha, o jeito que a gente trata. E Jesus não tinha isso. No coração dele não tinha nenhuma barreira em relação ao próximo. Não tinha nenhuma barreira, nem consciente, nada, nenhuma barreira. Então ele olhou para aquele homem leproso e ele tocou. Precisava tocar? Mas sabe o que eu acho tão lindo? Ele fala assim, se o Senhor quiser, ele até fala assim meio que, né? Se quiser, me purifica. O que Jesus fala? Eu quero. E toca. Gente, ele poderia só ter falado? Lógico, com a autoridade dele, mas ele tinha que tocar. Entendeu? Jesus, ele é assim na lei, entendeu? Pra tocar. Na hora que ele estava esticando o braço, o religioso já estava assim, olha lá. Agora, imagina quando ele viu a lepra deixando o corpo da pessoa. Mas o que você faz? Né? Vamos avançar um pouquinho. A autoridade de Cristo não se baseia na aparência do que é visível,
mas na intimidade invisível. Olha que maravilhoso, gente. Leia aí Marcos 1, 35 a 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Muito bem. Gente, quando Jesus começou a pregar, curar, ensinar, expelir demônio, multidões começaram a ser atraídas até ele. Multidões. Muita gente. Doença, sociedade. Jesus mostrava autoridade sobre todas as áreas da vida. O que dava sustentação ao ministério dele? Era o que era visível? Não. O que dava sustentação ao ministério dele? Oração. Escuro, lugar deserto, Jesus, intimidade. O que é que dá sustentação para a sua vida? Se for o que é visível, você está danado. O que é que dá sustentação para a nossa vida? Invisível. Invisível. Por isso que Jesus nos fez como árvores. O que sustenta a árvore, a vida da árvore? Invisível. Raiz. O que sustenta a autoridade de Jesus? A intimidade dele. Por que tem esse contraste aqui entre multidões te procuram, muita gente, e Jesus indo para a intimidade? Ele está falando assim, ó, a minha autoridade não vem do que da quantidade de seguidores que eu tenho, do que as pessoas estão dizendo sobre mim, de poder. Porque aí já estavam elevando Jesus a um status de poder, de autoridade hierárquica. Jesus já estava subindo. Ele falou assim: o que me dá autoridade para fazer o que eu faço não é o que as pessoas falam sobre mim, se bem ou mal. Não é o tanto de dinheiro que eu tenho, se muito ou pouco. Não é a cor da minha pele, não é isso. O que me dá autoridade é a minha relação de intimidade com o Pai. O que é que vai dar autoridade para mim e para a sua vida? Nossa vida de oração. Nossa vida de relacionamento com o Pai. Isso que nos dá autoridade. Você reparou numa coisa que apareceu no momento do versículo? Eu falei: alguém vai falar, ninguém disse. Aconteceu durante toda a leitura nossa aí. O pessoal queria publicar. Jesus curou. Ele falava assim, falando nada para ninguém. Ele percebeu que ele falou isso para demônio, para pessoa, falou para todo mundo. Cálice. Os demônios queriam falar quem Jesus é. Ele falou assim: não vai falar quem eu sou. Você nunca se intrigou por causa disso? Por que você acha que Jesus queria silêncio? Pode falar. A batalha que Jesus estava lutando não era de ficar curando enfermo, não era de ter publicidade. Jesus estava de olho em uma batalha. O coração e a mente de Jesus estavam de olho em uma batalha: a cruz. E aqui nesse texto que a gente leu tem algo muito belo que acontece. Ele diz assim, lá para cima a gente leu que o Espírito sacudiu o homem violentamente, gritando, saiu dele. Não é assim que fala? O Espírito grita. Você imagina a cena de filme Exorcista? Sabe o Exorcista? Gritando, sacudindo, balançando violentamente, balança o homem, chacoalha o homem, bate aqui e sai. Esse versículo tem um paralelo com Mateus capítulo 27, 50, quando Jesus morre. E sabe o que acontece quando Jesus morre? Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Entregou a sua vida. Sabe o que significa? Que Jesus estava de olho em uma batalha: a cruz. Qual foi a batalha silenciosa pela qual Jesus venceu toda a enfermidade, todo o poder demoníaco, toda a realidade de exclusão social? Qual foi a batalha definitiva que cravou a vitória de Jesus sobre toda a realidade?
A cruz sempre esteve estampada no peito de Jesus. Ele nunca precisou de publicidade, propaganda, grandeza, volume, poder. Sempre foi silêncio. Sempre foi no silêncio. Sempre foi a partir de uma comunhão, de um relacionamento. Pensa nisso. Jesus, naquele momento, ele entregou o seu espírito, deu um brado, e toda vez que eu penso em brado, a gente usa essa palavra em que contexto? De derrota ou de vitória? Vitória. Mas ele dá o brado aonde? Na morte. Ele dá um brado, não como quem perdeu, ele dá um brado de como quem venceu. Ele dá um berro. Quando ele dá aquele berro de quem venceu, ele entrega o Espírito, para que o Espírito de Jesus também estivesse em mim e você. A autoridade do Cristo estivesse em mim e você. Uma autoridade para mandar, autoridade para servir, autoridade para obedecer, autoridade para viver de modo livre. Gente, a gente precisa pautar a nossa vida. Isso aqui, gente, eu estou falando, isso aqui é muito importante. Isso aqui, na verdade, é muito sério. A nossa história não depende daquilo que é visível e circunstancial, aparente. A nossa vida depende daquilo que é eterno, absoluto e invisível. Nossa relação com o Pai. Se você se sustentar sobre aquilo que é aparente, visível, você pode perder. Pensa na realidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você sustenta toda a sua vida. A minha lojinha é tudo que eu tenho. Meu dom, meu carro é tudo que eu tenho. Meu amigo, para acontecer uma enchente e acabar com o seu carro, para bater, que nem a gente viu agora ali, 4 carros batidos um atrás do outro. É isso aqui. Você perder tudo que você tem, é isso aqui. É um Covid que vira a economia de ponta cabeça e perde tudo. Se você sustenta a sua vida sobre a aparência, você está perdido. Sustente a sua vida. A autoridade da sua vida depende daquilo que é invisível. Sua relação com o Pai. Amém? É isso. E muitas vezes a gente pode até perder a paz, né? Por talvez fazer algo que você sabe que é errado e você talvez precise fazer para você manter o seu emprego, mas você perde a paz. Perde a paz. Eu posso falar? Claro. Eu estou passando por um problema na empresa, minha mãe sabe. Eu respondo para o México hoje e todos os números do México eu que reporto. Eu reporto para a alta diretoria. E eu estava lá fazendo os números, tal, contabilizando, e eu vi que aquele número não estava legal. E só de bater o olho, parece que Deus falou, tem alguma coisa errada. Falei, gente, não é possível que alguém mexeu nesses números, e a tabela é compartilhada. E só quem mexe nos números é a alta liderança também. Só que a alta liderança mexe e eu reporto para a diretoria, que está acima dos líderes. E eu tô ali calculando e errado, e a diferença é de milhões de pesos. Muito dinheiro. E aí eu até falei pra minha mãe, mãe, eu não vou conseguir dormir. E trabalhei até 2 horas da manhã ontem e fui contabilizando, achei o erro. Era de 2 milhões de pesos. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Aí eu tive um anúncio com o meu chefe, chamei ele e falei, Márcio, alguém manipulou o número, eu não sei quem é, a tabela é compartilhada, eu reportei errado, eu posso perder o emprego, porque está errado, e eu não posso dormir com isso. Eu estou me sentindo muito mal, porque eu sei que está errado. Se eu não soubesse, ok, mas eu sabia que estava errado. E aí ele falou assim, vamos manter o número dessa maneira. Eu falei, não vou. Eu vou reportar o número correto, com 2 milhões de pesos a menos. Não posso fazer isso, porque senão eu não vou dormir. E aí falei com a Daniela, que é a pessoa que eu reporto no México, que eu havia sim passado o número errado. Tive essa conversa hoje, falei para minha mãe, achei o número e reportei para ela, era 1h pouco da tarde.
E liguei para ela, falei, Dani, o número está errado, com 2 milhões de pesos a menos, então nós estamos no México negativo. Eu reportei o número errado, mas manipularam a tabela. Então, vocês vejam o que vocês querem fazer comigo, porque eu não poderia dormir com isso. Obviamente que eu não falei que o meu chefe, que é a alta diretoria, pediu para eu manter o número, mas eu falei para ela que eu fiz o que eu estava sentindo no meu coração, que era de falar a verdade. Sim. Então, eu falei a verdade 1h pouco da tarde, e agora assim, eu nem sei o que vai acontecer comigo, entendeu? Mas essa noite eu vou dormir em paz. Mas você vê, olha que incrível. Se você fala assim, minha vida não depende desse emprego. Porque de verdade, gente, a gente comete um erro ao pensar o seguinte, quem nos sustenta não é a empresa, é Deus através da empresa. E se ele quiser trocar o meio, ele troca. Não vai ser mais essa empresa, vai ser outra. Mas quem é o sustentador da nossa vida? Se eu falo assim, o sustentador da minha vida é essa empresa, pronto, meu amigo, você vai ter que começar a manipular, distorcer, fazer tudo para não perder aquilo. Agora, se quem sustenta a nossa história é o Pai, por isso a gente ora, Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão de cada dia. Ele é a fonte primeira do nosso sustento da nossa vida, a gente pode ficar em paz. Toda vez que a gente depende de alguma realidade física, material, visível desse mundo, a gente começa a ficar ansioso, perde a paz, perde o sono, porque, se eu perder isso, minha vida, cara, meu Deus do céu. E de verdade, por isso que Jesus era livre. Ele não dependia. Ele sabia que se alguém estava abençoando, sustentando, financiando, cuidando, era em primeira instância o Pai através daquela pessoa. E a mesma coisa em relação ao nosso emprego, ao nosso trabalho. É Deus. Deus nunca vai se desamparar. Nunca. Por isso a gente pode descansar. A gente pode lutar as lutas que Deus colocou para a gente lutar. Colocou para você lutar agora bem. Ele te deu a revelação. Né? É revelação ali. Falou assim, agora a luta, sua luta aí, meu. Não é? Amém. Para fechar, deixei de fora o versículo 29 a 31 que a gente vai ler agora para encerrar. Olha lá, quem pode ler 29 a 31? As crianças acabaram, a gente já está encerrando, gente. 29 a 31. Cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a ter visto. Perfeito. Olha só, mais uma vez Jesus tomou pela mão, né? Fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa, ele tomou pela mão. Tem uma diferença aqui nesse texto em relação ao leproso. Tomando-a pela mão, o que ele fez? A levantou. Isso aqui, gente, isso aqui precisa estudar o original da Bíblia para saber, tá? A palavra original usada para descrever o ato de Jesus de levantar aquela mulher com febre é a mesma palavra para dizer, para falar sobre ressurreição. Ele a ressuscitou. Ele a levantou. No inglês tem o rise, que é o levantar, ressuscitar. É a mesma palavra que Jesus usa quando ele ressuscita a filha de Jairo, quando ele levanta, cura o menino com o espírito imundo, ele pega, toma pela mão e ajuda a levantar. Um cego mendigo, ele toma pela mão e ajuda a levantar. Essas palavras, quando Jesus manifesta a autoridade dele, a autoridade de Jesus não é para matar. Jesus não é tipo Herodes, que fala assim, se eu quiser eu te mato, hein? A autoridade de Jesus não é para matar. A autoridade de Jesus é para ressuscitar. Ele toma ela pela mão e ele a ressuscita. Que é isso que ele faz com todas as pessoas que ele toma pela mão. Ele as ressuscita. É por isso que a nossa vida está muito bem guardada com Jesus. Quando chegar no último dia, ele vai fazer isso com cada um de nós. Vai tomar a gente pela mão e vai nos levantar, nos ressuscitar. Agora, sabe o que eu acho incrível nesse texto? O que ela faz logo que ela se levanta?
Faça servir. Faça ser. Faz assim. O que pessoas ressurretas fazem? Tava zeradona, né? O que pessoas zeradoras fazem? Começa a trabalhar sem parar. Trabalhar. Vão servir. Vão trabalhar. Vamos cuidar do interesse dos outros. A casa era dela. Vamos ser hospitaleiro. Vamos ter hospitalidade. Quando o Espírito de Deus está em nós, agora eu tenho uma nova agenda, uma nova lista de prioridades. Agora eu sou uma pessoa ressurreta. Não é a minha vida em primeiro lugar, é a vida do outro. Agora eu estou aqui para servir. A partir do momento que Jesus ressuscita essa mulher, ela levanta da cama e ela começa a servir, cuidar, buscar o interesse dos outros, abençoar os outros, cuidar dos outros, porque agora a vida de Deus está em nós, a vida que nós tanto ansiamos está em nós, e a gente pode manifestar o reino de Deus no lugar onde a gente está, através do nosso trabalho. Se Jesus ressuscitou, diz 1 Coríntios 15, o nosso trabalho não é em vão. A Valéria lê um versículo que diz: que a bondade do nosso Deus esteja sobre nós. Senhor, consolida as obras das nossas mãos. Faz com que o nosso trabalho não morra nesse mundo, que o nosso trabalho testemunhe a respeito do eterno. Isso é um testemunho do eterno. Que o nosso trabalho não fale sobre dinheiro, não fale sobre mim, fale sobre o eterno, valores eternos, princípios eternos, uma consciência redimida, um coração ressurreto. Pessoas ressurretas servem. Pessoas ressurretas buscam o interesse dos outros, não seus próprios. Eu queria acabar esse capítulo voltando nesse versículo aí. Assim que ele a levantou, ela começou a servir. Que assim seja com a nossa vida. Uma vez pessoas levantadas, a gente sirva. Não é, Valeria? Amém. Sirva uns aos outros. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Chegamos ao final do primeiro capítulo, só falta 15. Tá tranquilo, né? Queria agradecer de todo o coração esses irmãos que estão nos servindo hoje, cedendo espaço para a gente estar aqui. Sim. Eu percebo assim de verdade, quando eu vejo lá vocês falando no grupo aqui, assim, o coração de estar dispondo a casa, servindo, o espaço, o ambiente, para a gente estar sendo tão bem acolhido num lugar como esse. Obrigado mesmo, viu, gente, por nos acolher aqui, de coração, e agradecer a vocês. Parece que houve uma situação aí que a gente vai ter que voltar semana que vem, né? Infelizmente, nós vamos ter que voltar semana que vem. Nós vamos vir aqui de novo. Eu queria assim agradecer, parece soberanamente Deus conduziu para a gente voltar semana que vem, quinta-feira, nesse mesmo local e horário. Não é horário, tá? Estou com cheiro de fome. Vamos orar? Para a gente comer? Valerinha, ora por nós então, para a gente poder comer.